Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estarão assistindo esse vídeo. Nós estamos aqui para dar sequência ao nosso curso. Hoje nós vamos dar a aula número 6, como transferir uma caixa de abelha de um local para outro sem que nós percamos abelhas. Inclusive é um pedido, um comentário, né? E uma pergunta do nosso amigo Cristiano Ferreira, que eu prometi a ele que eu ia responder ontem mesmo. Mas hoje nós íamos ao sítio fazer uma visita às abelhas e eu queria fazer essa matéria lá mesmo, no apiário, junto com as abelhas. Eu queria mostrar a linha de voo das abelhas. De forma que nós saímos daqui cedo, o tempo estava bom, mas quando nós chegamos lá, que acendemos o fumigador, que colocamos a roupa, começou a chover. E ficamos lá até meio-dia, a chuva constante, aí nós viemos embora. Fizemos o lanche e viemos embora. Estamos no inverno amazônico aqui na região norte, nós estamos no estado do Pará e é normal isso agora. Chuva, bênção de Deus, foi Deus que determinou, então teria que ser assim. Glorificamos o nome do Senhor e voltamos para casa. Aí resolvemos fazer o vídeo aqui mesmo, na sala de aula, e possivelmente sábado, se o tempo estiver firme, estaremos no apiário, que precisamos fazer mais uma revisão, e eu vou aproveitar para enfatizar essa aula lá. Ok, amigos? Então, meu amigo Cristiano, presta muita atenção no que a gente vai falar para você, e anote alguma dúvida que você tiver, você e outros colegas também, e pode fazer. Eu ia fazer essas revisões, responder essas perguntas ao vivo, através de vídeo, para aqueles alunos que fizessem aquele depósito que eu falei para você na aula número 1, era um depósito voluntário, uma contribuição voluntária, mas a gente resolveu generalizar e não vamos fazer cobrança nenhuma, não vamos pedir doação nenhuma. Quem achar que deve fazer, faz, mas quem não achar, não precisa. Fiquem tranquilos, não precisa fazer doação nenhuma. Vou responder sempre que possível, lá no apiário, através de vídeo, ou aqui na sala de aula, através de vídeo também, ou então só pelo telefone mesmo. Mas não se preocupem, qualquer dúvida, perguntem. Tá? Não fiquem com dúvida. A apicultura é uma atividade simples. Ela só tem algumas meticulosidades, né? Algumas coisinhas que precisam ser observadas. É preciso isso? É o certo. É o certo. Toda essa matéria é minha, pesquisada, comprovada ao longo de 52 anos já, tá? É o certo. Mas, volto a repetir, fiquem à vontade para fazer da melhor forma que vocês acharem, desde que facilite o trabalho de vocês, tá? Quando eu for dar uma aula de produção de geleia real, produção de rainha, aí eu vou explicar para vocês como o meu professor me ensinou a enxertia e como eu fiz. Então vejam só, a gente pega a base, pega o alicerce e desenvolve as nossas atividades de acordo com a nossa aptidão. Deu para entender? Mas o certo é esse. Eu vou explicar direitinho, Cristiano, e você observe, tá? Do jeito que eu disser para você, você não vai perder abelha nenhuma, não vai voltar nenhuma, tá? Mas eu vou dar algumas alternativas. Ao longo dessas explicações, você vai observando. Então aqui nós temos, para começar, nós temos a nossa caixa de abelha, tá? E nós temos o sol aqui. Não sei se está parecendo com sol. Está azul, mas é sol. Tá? Então vejam bem. Toda vez que nós precisarmos levar a caixa de abelha de um canto para outro, ou mudar dentro do apiário, nós temos que observar o seguinte. As abelhas voam até 10 quilômetros, tá? Até 10 quilômetros, tá?
é o alcance delas, do habitat dela, do local onde elas estão habitadas, ou numa caixa ou numa árvore, o máximo que ela vai é até 10 quilômetros. A chance de se perderem, ou delas perderem o raio de ação, que eu vou mostrar para vocês, é de 99,9%. Por quê? Através de experimentos que foram feitos, tá? Chegou-se à conclusão, pelas análises, pelas observações, que encontramos a abelha a 10 quilômetros da caixa. Tá? Esse experimento é feito, foi na época feito, hoje nós temos GPS instalado em abelha, é bem diferente, mas na época, tá? Se colocava um pires, né, com mel em determinado local, aqui ficava esperando a abelha passar com um canudinho e ia só marcando a cabecinha dela com uma tinta especial, tá? E esse pires era colocado a 500 metros, 1000 metros, 1500, até chegar a 10 quilômetros. As abelhas foram a 500 metros, muita abelha, bastante abelha a 1000 metros, bastante abelha a 1500, a 2000 já não ia quase abelha, já se diminuiu bastante, até 4 quilômetros, tá? Até 4 quilômetros, a abelha foi. Uma ordem mais ou menos de 40%. Até no máximo 50% conseguiu chegar a 4 quilômetros. A 10 quilômetros, muito pouco, uma ou duas abelhas. Elas perdem o raio de ação, o raio de voo, a ação de voo. Deu para entender até aqui? Então, muito bem. Isso é para que você tenha uma ideia de como foi feito o experimento e o que aqui se chegou-se à conclusão na época. Muito bem. Então, olha só. Se uma abelha vai até 4 quilômetros, ela não traz néctar suficiente para alimentar a cria e ficar para o apicultor uma parte. Ou seja, 70% dela é o que coloca na melgueira, e no ninho, e 30% é do apicultor que fica na melgueira. Essa aqui é a nossa parte. Tá? A 4 quilômetros. Ela armazena só o suficiente para ela, sobra muito pouco para a gente. Então, a 1500 metros, determinou-se que ela traz para ela e para o apicultor 50% a 50%. Entenderam? Deu para entender, Cristiano? Vou chegar lá na tua resposta. Eu quero que você se posicione, porque é uma sequência. Então, muito bem. Para o apicultor, distância da colmeia até o pasto apícola, a florada, tem que ser de, no máximo, 1500 metros. Tá? É satisfatório. Ou seja, o pasto apícola tem que estar distante até 1,5 km. Aí é satisfatória a produção. Acima disso, já vai deixando de ser satisfatória a produção. Muito bem. Voltando lá à distância que ela percorreu, 10 quilômetros, tá? Máxima. E 1500 metros para o apicultor, nós vamos chegar a uma conclusão de que 2 quilômetros a abelha vai e volta sem problema nenhum, 100% das abelhas vão lá, colhem o néctar e voltam. Muito bem, isso para colheita. Agora, raio de ação. Preste atenção. Cristiano, observe agora aqui. Quando a gente
transfere uma caixa, um enxame, de um lugar para outro, assim que chega no local, de dia ou à noite mesmo, à noite você vai abrir a caixa, elas vão ficar por ali mesmo, porque elas não voam. Depois eu vou dar uma explicação por que elas não voam a distância à noite, algumas distâncias de noite. Ela só enxerga 9 milímetros para trabalhar dentro da colmeia, depois eu explico por quê. Muito bem, se for durante o dia, você chegar com a caixa que eu já expliquei, né, lá no vídeo anterior, quando você faz o transporte, você chega, o que acontece? As abelhas, ao saírem, elas vão olhar o sol. Razão pela qual eu gosto e oriento aos meus alunos que a caixa tem que ficar sempre com a boca do ovado, que é isso daqui, ovado é aqui o local onde as abelhas entram e saem, tá? De frente para o sol. Instale o apiário de forma que as caixas fiquem de frente para o nascente, o sol. Duas razões: sentido de orientação, mais rápido, eficaz, e aquecimento da colmeia durante o dia e a tarde. Muito bem, quando elas saem, elas olham o sol e todas elas, quando saem, assim que você abre a caixa, ela se destressa um pouquinho, aí já sabe que está livre, ela enche a vesícula de mel, elas têm duas vesículas melíferas, uma vesícula, tá? Duas vesículas, isso aqui parece até uma pera. Uma para a alimentação dela, outra para trazer néctar para a colmeia, tá? Aqui já é um laboratório, já vai sendo transformado em mel quando passa pelo esôfago, o néctar já vai sofrendo uma transformação, tá? Porque vai ser impregnado com enzimas, uma transformação. Muito bem, ela enche a vesícula melífera de alimentação de mel, porque ela não sabe a distância que vai percorrer, porque quando ela sai, ela já sabe que não está no seu antigo lugar. Entendeu? Assim que você abre a colmeia, a abelha sai, olha para o sol, se for de manhã cedo, se você levou de noite, de manhã cedo ela desperta, né? Abre e olha para o sol, já sabe que não está no seu habitat natural anterior. O que ela faz? Enche o papo de mel, sai da colmeia, olha para o sol e vai em busca do pasto, tá? Quer seja para cá, quer seja para cá, quer seja para cá ou para cá. Então, ela vai em todas as direções, porque não é uma só, não. São várias abelhas que saem, enchem o papo de mel. Nessa saída, ela faz uma revoada na caixa e vai em busca. As que vão para cá também, todas elas que saem fazem isso, tá? Quando ela acha o pasto apícola, ela fecha essa linha de voo. Colmeia, sol, pasto apícola, PA, tá? Ou aqui, PA, ou aqui, PA, pasto apícola. Tá? Ela traça essa linha. Quando ela faz isso, ela mede a distância que está a caixa do pasto Por que ela quer saber essa distância? Lembra da vesícula melífera que eu falei para vocês? Lembra do néctar para o apicultor e para elas? Essa distância é necessária para que ela saiba quanto ela deve armazenar na vesícula. Vamos imaginar, preste atenção, vamos imaginar que a vesícula melífera dela é essa daqui, né?
e essa daqui, armazenem, vamos arredondar para ficar legal, 1 litro de mel. 1 litro de mel. Tá? Ela se alimenta com essa e enche para trazer essa daqui. Mas, depois que ela enche essa outra, porque ela vem se alimentando de volta. Que a abelha se alimenta para lá e para cá. Tá? Então, ela enche só essa e vai. Quando ela encontra lá, ela enche as duas. Cabe 1 litro nas duas. Se ela chegar a 10 quilômetros, ela chega sem nada. Zero. Aqui, zero. Tá? Ela enche as vesículas e volta. Vai chegar aqui, zero. Então, 10 quilômetros não interessa. Apesar de que elas já se perdem também, porque elas perdem o raio de ação dela. Se ela chegou a 4 quilômetros, ótimo. Ótimo não, bom. Por quê? Porque ela reserva, encheu 1 litro, chegou aqui com uma vazia e a outra pela metade. Tipo 750 ml. Ela vai encher as duas, vai voltar, vai sobrar quanto? De 1 litro, vai sobrar só a metade, menos da metade, ou seja, 350 ml. Tá? Porque 1 litro, metade 500, outra metade 250. Desculpa a colocação, 250, eu errei ali. Ela vai chegar com 250 aqui. Por quê? Porque ela está a 4 km. 250 dá para armazenar para ela, dá, mas sobra para o apicultor? Não. Não sobra para o apicultor. Repetindo, a abelha vai a 4 km, armazena 1 litro nas vesículas melíferas, gasta 750 para voltar, restou 250. Valeu a pena para o apicultor? Não, para ela valeu. Ela armazena 250. Vai encher a vesícula melífera, vai para lá, vai acontecer a mesma coisa. Só vai ter para ela, para nós não. Por isso, pasto ideal é até 1.500 metros. Ela enche 1 litro, vai para lá, gasta 250, sobra 750. Para cá e para cá. Tem para o apicultor. O apicultor tem lucro. Por quê? Porque tem mel para ela e o excesso, porque ela só bota na melgueira o excesso. Primeiro ela supre a necessidade dela dentro da colmeia. O excesso ela coloca aqui. Entendeu direitinho? Muito bem. Esse movimento que ela faz para colher néctar é um movimento que ela faz para ir e voltar. Quando ela acha o pasto apícola, que ela enche as vesículas melíferas, a gente chama de papo, para ficar mais tranquilo, de papo. Quando chega na colmeia, ela vai emitir sons e danças e transferir gotículas daquele néctar, já é mel, porque aqui já vai sendo produzido mel, tá? Do néctar já vai sendo transformado em mel, é um mini laboratório. Ela transmite para as outras abelhas. Então, isso ela vai dar a distância, vai dar a quantidade e vai dar a qualidade, a florada. Qual é o tipo de florada? Entendeu? Tipo de néctar, que é a florada. Perfeito? Que é para que as abelhas que recebem essa informação vai procurar aquela florada que forneceu aquele néctar que a amiga dela trouxe, que a coleguinha dela trouxe. Entendeu até aqui? Repetindo, as abelhas quando saem, olha para o sol, enche o papo de mel, olha para o sol, acha o pasto apícola e fecha.
tá? Ela faz isso, quando vem para cá, né? Achou o pasto a pico? Aí ela faz isso. Então ela fecha uma linha de voo, onde ela vai ter a distância, que é para poder armazenar o néctar, tá? O suficiente. Ela precisa dessa distância justamente para isso, para encher e chegar aqui no pasto apícola com a vesícula vazia. Porque se ela enche 1 litro, chega aqui, gasta 150 ml, 200 ml, ficou 800. Ela vai completar com os outros 200 e volta. É um trabalho perdido. Enche, vai lá, não gasta nada, volta. Ela precisa chegar aqui. Então ela só vai comer quantidade de mel suficiente para chegar com a vesícula vazia, tá? Vazia. Aqui no pasto apícola. Que é para encher, para poder armazenar. Se é a distância que ela vai percorrer, ela vai gastar 200 ml de mel, tá? Ela só vai chegar aqui vazia, vai trazer para cá, vai encher, que é 1000, chega aqui, deposita 800. Negócio da China. Para nós, apicultores, excelente. Por isso que o apicultor tem que observar a distância do pasto apícola do seu apiário. Se estiver muito longe, não vale a pena, tá? Então tem que estar perto. Deu para entender até aqui? Cristiano, preste atenção agora. Eu disse que ela traça uma linha de voo. Essa linha de voo, tá? Quando você faz a mudança de um apiário para 2 metros, a abelha sai da caixa, não está no lugar, mas ela, quando faz a revoada, ela já se localiza com o sol. Ela vai para cá, para o pasto apícola, quando volta para a caixa anterior. Por quê? Porque está muito próxima. Isso está 5 metros. A mesma coisa, ela está dentro do raio. Esse raio de orientação que ela faz vai até 1 quilômetro. Esse sentido de orientação que ela traçou vai até 1 quilômetro. A partir de 1 quilômetro ela começa a perder, ela já não volta mais para a caixa. Porque quando ela sai, a partir de 1 quilômetro, tá? Quando ela sai da caixinha dela, ela vai traçar uma outra linha de voo, tá? Ah, professor, mas ela não vai pegar mel a 1.500 metros, a 4 quilômetros e não perde? Não. Por quê? Porque ela fez essa linha de voo, esse plano de voo, ela fez aqui, para o sol, para o pasto, e pode ir para cá, para lá, para cá, que ela volta para cá. Até 5, 6 quilômetros. Se ela está no outro canto, ela sai, já não está no lugar onde ela estava. Ela percebe isso, então ela vai traçar novo plano de voo, tá? Por isso que ela perde o raio de ação. Aí você não perde nenhuma abelha. A partir de 1 quilômetro você não perde nenhuma abelha. Depois eu vou fazer uma observação. Então como é que nós temos que fazer nesse caso? Eu estou com o enxame aqui. Você quer mudar 100 metros, né? 100 metros de distância. 100 metros. Ela está dentro do plano de voo dela ainda. Porque é 1000, né? 100, 200, 300, 400, ela está dentro do plano de voo delas, tá?
você vai perder a abelha. Se mudar, vai perder a abelha. Quando é uma distância pequena, 20 metros, eu aconselho, a cada 2 dias, você afasta 200 metros. Vai afastando, até chegar onde você quer. Quando é distância acima, uma distância grande, 100 metros, por exemplo, a partir de 50, 60 metros, fica difícil você trazer todo dia. Você pega esse enxame, leva para uma distância de 1 quilômetro, um amigo que tem um apiário lá, um apiário não, um quintal, lá no finalzinho, para não prejudicar lá o vizinho, pede para deixar lá 1 semana. É o suficiente para ela perder a linha de voo dela. Até porque nós sabemos que as rainhas põem entre de 2 a 3 mil ovos por dia, durante mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. A partir daí começa a diminuir a postura dela. Muito bem. O que acontece é que a cada 40 ou 50 dias no máximo está morrendo a abelha. Essas campeiras passam, antes de campeira, as abelhas quando nascem passam 20 dias dentro da colmeia, fazendo trabalhos específicos de acordo com a sua idade. Uma não faz o trabalho da outra. Então o que é que acontece aqui? 20 dias depois elas passam a ser campeiras. Ora, se elas vão durar 50 dias, já passaram 20 aqui, só resta 30. Elas já trabalharam aqui, as campeiras, preste atenção, as campeiras já trabalharam aqui nesse lugar anterior de 50, 20, só vão 30. Ela já passou 15 dias aqui, 20 dias, só restam 10 dias de vida. Quando você faz a transferência, deixa passar 1 semana, fechou. Ela já morreu. Deu para entender? Ela já morreu. Não é só uma abelha. Se são 2 a 3 mil ovos que ela põe por dia, a cada dia está nascendo, a cada 20 dias está nascendo de 2 a 3 mil abelhas, a cada 50 dias está morrendo de 2 a 3 mil abelhas. Tá? Só que florada boa, postura forte, morre mais do que nasce. Porque nem todas vão para o mesmo lugar. Porque a abelha vai de mais ou menos de 30 a 50 mais ou menos, tá? Dias de vida. Por que tem essa diferença de 20 de 30 a 50? Porque quando o pasto é perto, 800 metros, 500 metros, 1000 metros, ela gasta menos energia para ir e voltar. Então a vida dela fica maior do que a vida daquelas que vão andar 1,5 km, 2 km. Gastam muita energia para ir e voltar. Então, a mortandade é relativa. De forma que, quando você coloca a uma distância de 1000 metros, mais da metade das abelhas já morreram, estão nascendo abelhas novas. Ela ficando 1 semana aqui, está nascendo abelha nova, está traçando um novo plano. E as abelhas antigas, se tiverem, vamos imaginar que você esteja transferindo essa caixa para cá, para o sul, parte sul do seu apiário. E elas estavam nesse pasto aqui, pasto norte. Dificilmente essas abelhas, tá, vão vir para cá. Porque quando elas saem da caixa, aqui a 1 quilômetro, ela sai da caixa, traça um novo plano de voo, vai para o pasto e volta para a caixa. Dificilmente elas vão vir para cá, porque vai ficar muito longe, tá, do plano de voo que elas traçaram. Então, eu aconselho aos enxames que você tiver que deslocar de um canto, de um apiário para outro, ou de onde você capturou para onde você vai, se você capturou o enxame a 500 metros do seu apiário, leve para 1 quilômetro distante daquela. Ela vai perder totalmente a linha de voo e não vai perder abelha nenhuma. Tá? Deu para entender, Cristiano? Respondi a sua pergunta e talvez a dúvida de alguns colegas ou alunos. Uma observação que eu falei ainda agora há pouco. Eu tenho 2 apiários
distantes 700 metros um do outro. 700 metros. Eu iria no carro, tá? É quase linha reta, tá? É quase linha reta. Uma curva muito pouco, mas a média é de 700 metros. Ela vai a 800 no carro, mas em linha reta ela vai dar uns 700 metros. Eu faço mudança de caixa de uma pedra para outra. Em 700 metros voltam. Vamos imaginar que da última vez eu fiz uma transferência de 15 caixas. Voltaram mais ou menos, foram 8 caixas. 8 enxames dessas 15, 8 enxames, algumas abelhas voltaram. Não deu nem uma mão cheia. Não deu nem uma mão cheia de abelha. Então, a perca foi pouca. Numa emergência, até 500 metros você pode botar. A perca vai ser pouca. Compensa. Se você não tem um amigo, tá? Um conhecido, a 1 quilômetro de distância do seu apiário, ou da onde você pegou aquela abelha, você, a partir de 500 metros, já pode colocar que a perca vai ser pouca. Tá? Vão voltar aquelas campeiras que estavam num pasto próximo dali de onde você colocou agora. Então, porque a radiação é grande. Então você vai perder muito pouco. Quando eu quero fazer divisão, eu faço de um apiário para outro. Porque as campeiras que voltarem, vai voltar para a caixa delas, então fica populoso. Para divisão é ótimo, tá? Porque só vão ficar lá as abelhas jovens e mais da metade das campeiras vão ficar aqui. Entendeu? Que vai povoar essa outra. Então, Cristiano, a partir de 500 metros já pode. 100 metros, negativo. Vai perder todas as abelhas. Teve alguns comentários, alguns colegas, que disseram que não, você bota lá, você tampa, deixa uma semana tampada. Tudo bem, é a mesma coisa quase, quer dizer, mesma coisa não, é parecido com essa distância que você leva a 1 quilômetro. Só que essa distância que você leva a 1 quilômetro, você não perde nada. Se você deixar uma caixa fechada, as abelhas lá dentro estão morrendo de velhas. Estão completando 40, 50 dias, 45, 50 dias, estão morrendo de velhas. Vai ficar um monte de abelha morta dentro da colmeia. Essas abelhas mortas apodrecem lá com 24 horas, começa a apodrecer. Tá? Aí vai dar bicho. Eu já fiz essa experiência. Quando eu ouvi esse comentário, tem mais ou menos uns 30 e poucos anos, eu fiz, porque todo comentário eu faço, todo ensinamento que eu tive dos meus mestres de apicultura, eu ia testar. Não porque eu estava desconfiando deles, mas eu queria ver se havia alguma alternativa, se eu podia enriquecer alguma coisa, se eu podia aprender mais alguma coisa com aquilo. Tá? Dá bicho. Vai morrer a abelha lá dentro, ela não tem como tirar, tá? Porque as abelhas geralmente morrem fora, as que morrem lá dentro elas tiram imediatamente, tá? E vai comprometer a saúde da colmeia. Eu não aconselho. Tá? É muito mais simples você conversar com alguém. E se não tiver nenhum conhecido, entra lá no mato, ninguém vai estar sabendo, só você, com a pessoa que está trabalhando com você, abre uma veredazinha no mato, e fica 4 paus, bota a caixa lá, está uma distância de 1 quilômetro, não tem vizinho aqui, bota ali, deixa ficar uma semana lá. A não ser que o camarada esteja andando dentro do mato para procurar abelha. Deu para você entender direitinho? Então é assim. Não tem ninguém, abre uma vereda no mato, assim uns 100, 150 metros para dentro, saindo da estradazinha, né, do ramal, abre lá, ela bota, marca direitinho com uma sacola plástica, né, amarra, para você saber onde é que está, se depois você se perder, não sabe onde é que deixou mais a caixa. Então, faça isso. Pronto, mas é o melhor sistema, deixar a colmeia uma semana 1 quilômetro longe da onde o habitat natural dela, para você transferir para o seu apiário. Quando você quiser fazer divisão, aí você pode fazer a 500 metros, não tem problema.
porque você vai aproveitar as campeiras para ficar aqui. Quando eu der divisão de comédia para vocês, eu vou mostrar. Perfeito! Respondi a pergunta, meu amigo. Amigo e outros colegas também, ou outros alunos que estavam na dúvida. Gostei, é isso que eu quero. Assim você enriquece o nosso trabalho, tá? Me dá a oportunidade de passar conhecimento para outras pessoas. Muito bom. Que receba meu abraço, Cristiano. Um grande abraço, um grande beijo nesse coração maravilhoso. Que Deus lhe abençoe e dê muita saúde, prosperidade no seu trabalho. Ok? Muito obrigado. Que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. E não esqueçam de dar aquele likezinho, né? Aquele negocinho lá, aquele dedinho para cima, tá? De fazer comentários e de fazer, comentar com os amigos e participar com os amigos, né? Indicar para outros amigos, que é para a gente poder crescer no nosso canal e assim trazer mais conteúdos para vocês, ok? Beijo, grande abraço, que Deus abençoe.